Gente, oi, boa tarde, Rafael, tudo bom? E aí? Bem-vindo. Bom, gente, vamos começar esse encontro. Vou pedir para vocês desligarem o áudio, né, para não dar interferência. Vou gravar esse encontro de hoje, já está gravando, inclusive, e aí a gente vai debater, né, um pouquinho sobre os temas, para aguçar mesmo nosso senso crítico, né, a respeito de assuntos que possam realmente cair em vestibular ou não, ou que só favoreça a gente ainda mais nesse processo, né, de fazer texto, elaborar texto, porque a gente não faz redação só por fazer, né, a gente tem que ter uma visão crítica, e isso eu acho que vocês têm sim, vocês são super, 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 vocês dão conta de tudo, vocês são bem críticos, eu acho que vocês têm que levar essa parte de criticidade que vocês têm, tá, para a redação, para o texto. Ainda mais esse ano, que é um ano conturbado, né? A gente está vivendo uma situação bem atípica, mas que nos deixa preocupados e, ao mesmo tempo, atentos, né, a tudo que está acontecendo. Então, a gente pisca, já está acontecendo outra coisa, né? Então, a cada momento é um evento diferente, mas que isso, de certa forma, traz para a gente um recado, né? Então, vocês têm que, assim, pelo menos eu vejo isso acontecer em algumas pessoas que estão estudando, né, em casa e que podem estudar em casa, de estarem assistindo, né, vídeos, vendo notícias diversas, não só em um canal, mas em diversos canais. Ah, Nelly apareceu, bem-vinda! Saudade, Nelly, achei que você não fosse aparecer. Ó, acho que ela está me ouvindo. E aí a gente, então, tem que ter essa iniciativa, né? Então, busquem informação, assistam, né, vídeos, se vocês puderem, tá? E aí são temas que a gente vai encontrar, de certa forma, né, a todo momento a gente, às vezes, esbarra naquele determinado tema, mas em contextos diferentes. Então, a questão do racismo, né, tá sempre aí, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, isso é bom para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo, né, esses assuntos surgirem em contextos diferentes, né? E é isso, vamos que vamos. O tema do Enem do racismo já caiu, né? Ele não vai cair de novo. É um tema que já foi, inclusive no momento que teve ocupação nas escolas, né? Que teve 2 Enems no ano, enfim. Então, vocês já sabem o que está acontecendo mais ou menos, né? No mundo. Tem que ficar atualizado. Oi, Nelly, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver aqui que mandaram mensagem. Tá. Então, eu tô aqui com a minha tela gravando e, ao mesmo tempo, tá, né? Tô dando mole, gente. Vamos que vamos. Então, o primeiro tema que eu deixei aí no chat para vocês seria falar sobre a educação à distância no Brasil, que é um tema Enem. Então, quem chegou depois, né? É bom lembrar aqui no chat, eu coloquei um esqueminha, tá? Para vocês copiarem no caderno e fazerem isso, de certa forma, deixar uma folha, postei aí de novo no chat, uma folha para cada tema, para a gente poder preencher, tá? E discutir o que a gente poderia usar como argumento, tá? O primeiro tema, então, seria falar sobre educação à distância no Brasil, os desafios, né? Aqui tá as vantagens, né, e os desafios, mas vamos pegar a parte dos desafios, né? Os desafios da educação à distância no Brasil. Alguém quer ler o primeiro texto? Se alguém quiser se candidatar, enquanto eu passo o link aqui para as pessoas que estão querendo entrar. Peraí. E aí a gente... Bom, a gente tem o primeiro texto. Não sei se vocês estão vendo o texto aí. Sim, dá para ver, prof. Tá, porque eu estou sem esse retorno mesmo. Então, o primeiro texto, ele fala, tem dados, né, estatísticos a respeito desse tema.
Ele fala que em 2017, apenas 23,8% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam em algum curso de ensino superior. Né? Então, em 2017, jovens nessa idade. Né? É importante lembrar. Deixa eu só aceitar aqui a pessoa que chegou, Alicia. Então, é válido a gente levar em consideração isso, tá? Bom, é o que mostra a pesquisa divulgada pelo IBGE. Então, você pode usar esse dado já como referência no argumento 1 ou 2 para falar sobre, de repente, essa questão, né? Que muitos estudantes, muitos jovens, alguns jovens, né, têm acesso ao ensino superior. Vocês podem me criticar aí a questão dos dados, porque a gente sabe que, né? A gente sabe que tem uma galera que está na universidade já, né? Mas esse dado aí assusta um pouquinho, né? E aí? 23%, tá? Para ajudar a elevar esses números, estimular o ensino à distância é uma saída. Eu não tenho aqui a referência, né, do texto. Seria bom se tivesse. É uma saída. Afinal, essa é uma das formas mais acessíveis de cursar uma faculdade, principalmente para os estudantes que precisam conciliar estudo e trabalho. Então, essa ideia é de uma revista, né? Foi tirado. E aí eu tenho que colocar depois para vocês a referência, para vocês saberem que essa é uma opinião dela, né? Desse site, dessa revista, tá? Então, segundo dados do Ministério da Educação, o número de polos do ensino EAD autorizados no Brasil cresceu 133% o ano após a regulamentação do decreto que regulamenta a modalidade. Antes do decreto, no país, existiam 6 mil unidades de ensino à distância. Hoje, esse número já chega a 15 mil. A educação à distância está crescendo em um ritmo cada vez mais acelerado e já é uma opção para metade das pessoas que buscam por uma graduação. Então, veja, né, a gente sabe que isso é um projeto, né, que está sendo colocado. Esse ano, né, há pouco tempo, inclusive, a gente teve uma autorização até o final do ano que o MEC fez, antes daquele lá sair, ele autorizou, né, até o final do ano, o ensino à distância para as universidades públicas, as federais, né? Então, a gente pode meio que até relacionar isso ao momento de hoje, comparar 2017 com hoje, né? Que não é tão distante assim, tá? Então, ele fala sobre esse ritmo acelerado do crescimento que se tem na educação à distância, e a gente tem que encontrar os motivos que levam as pessoas a buscarem essa modalidade de ensino, né? Talvez por ser mais fácil, né? E dá para conciliar ali realmente o trabalho com o estudo, mas isso não funciona para todo mundo, tá? E aí vem a contra-argumentação, mas não funciona para todo mundo. Texto 2. A educação à distância, observem que não tem crase, viu? Porque a gente não está lidando com a distância em modo de tempo, de quantidade. A gente não tem uma noção de tempo. É a distância, então é sem crase. Não tem, tá? Por conta dessa falta de tempo. Não está explícito ali para gente, tá? Então, cresce em ritmo mais acelerado, de novo, né? E o ensino presencial fica para trás. Ele está colocando essa posição no texto 2, né? Fica para trás, e aí a gente tem uma questão aí, e já é opção para quase metade das pessoas que buscam uma graduação. Pesquisa divulgada em 2018 pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ABMES. Engraçado que essa sigla ninguém conhece, né? Então você vai ter que dizer, se você for citar no texto, né, o que significa, tá bom? Que representa parte do ensino superior, que representa grande parte do ensino superior particular do país. Mostra que 44% dos entrevistados optaram por essa modalidade, enquanto 52% dizem que preferem o ensino presencial. Eu também prefiro, né? Acho muito melhor do que o ensino à distância. Nesse ritmo de crescimento, o Brasil terá mais alunos estudando à distância que nas salas de aula tradicionais em 2023. Né? Então, a gente meio que está caminhando, isso aqui é meio profético, porque a gente está numa circunstância, né, epidêmica, pandêmica, na verdade, e aí a gente, então, tem essa previsão,
né? Também são dados que ajudam a gente a comprovar o nosso argumento, tá? Bom, isso aqui é só a base da base, para a gente se guiar. Então, ele vai falar mais dados, aqui são vários dados, né? De acordo com o Censo da Educação Superior, em 2016, 33% dos alunos novos ingressaram no ensino superior na modalidade à distância e 67% nos cursos presenciais. Esse número cresceu. Em 2010, 20% ingressaram no EAD e 80% no presencial, né? Então, a gente pode pensar, por que as pessoas preferem o ensino presencial e não a distância? Uma das discussões que está sendo colocadas hoje, gente, eu só estou falando porque eu vou querer ouvir vocês também, mas, assim, na UERJ, por exemplo, né, lá na pós, o pessoal, tem uma galera que paga o curso da pós, porque a especialização da UERJ é paga, né, e tem a parte dos bolsistas. Eu sou bolsista, eu não tenho condição de pagar. E aí, quem paga, obviamente, quer o ensino à distância porque está pagando, né? E aí tem toda uma discussão. Aí a pessoa fala, né? A coordenadora perguntou, assim, qual era a opinião das pessoas a respeito e tal. E aí a gente colocou a nossa opinião democraticamente, isso é normal, né? A gente tem que se colocar. E aí muitas pessoas falaram que realmente preferem o ensino à distância porque não querem perder tempo. Elas querem se formar e, né? Só que tem outra questão, né? Será que todo mundo tem acesso? A gente não só pensando no modelo, né, da pós, mas da graduação em si. Será que as pessoas têm acesso a meios para poder ter esse tipo de modalidade de ensino, né? Logo, logo vocês estão lá na faculdade, então vocês vão esbarrar nesse desafio, né? Que é um desafio meio que até social, é um desafio social. E isso daí gera um abismo imenso, né? Porque quem não pode fica para trás, né? E aí? Então é bem preocupante. Vocês querem falar alguma coisa? Conhece alguém que está vivendo isso? Que está passando por dificuldade de estudo? Pode falar, gente, não tem problema não. Vamos abrir para discussão e a gente... Pode ser um ou dois, se quiser falar sobre isso. O que acha? Qual é a sua opinião sobre? Ou não quer falar? Fica tímido? Bom, quem quiser, é só chamar aí que a gente estamos aí, né, para conversar. Então, né, tem essa previsão, né, de ensino presencial, a distância, ele está meio que comparando aqui. Gente, eu tenho que colocar o site da revista que tirou esses dados, mas a gente tem aí as fontes das pesquisas, né, que fizeram aí o levantamento, tá? Isso é bastante interessante. Tem uma questão que quase ninguém fala, né, que são teorias mesmo. A gente falando de questões sociais, alguns autores que a gente pode levar em consideração, por exemplo, o Pierre Bourdieu, né? Tem uma professora lá da UERJ, ela está até no meu Facebook, depois vocês procurem ela. É Diana Mandeler. Ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Vocês têm que assistir os vídeos dela. E assim, ela levanta, né? Eu aprendi muita coisa nas aulas dela de Sociologia da Educação, inclusive sobre ele, sobre esse autor. E ele fala sobre capital cultural, sobre essa diferença que tem das pessoas que têm mais poder aquisitivo, né, econômico melhor, né, tem uma condição melhor, então elas vão ter mais acesso às coisas, né? Então a cultura dela vai ser diferente. Então ele coloca essa teoria, né, no Capital Cultural, que chama Pierre Bourdieu. Bourdieu porque é francês, né? E aí vocês podem procurar na internet. Inclusive, se eu colocar aqui, vocês vão até visualizar, porque ele fala sobre isso, né? Sobre quem tem mais, então, condição. Deixa eu ver aqui, o Capital Cultural. A maior parte das pessoas que estudam no pré vão fazer matérias na educação, né, no 12, que a gente chama de pedagogia, pegam matéria com ela. Aí vocês vão falar dela, de mim para ela, né? Ah, a Érica falou de você, não sei o quê. O nome dela é Diana, gente, maravilhosa.
E aí, o que é o capital cultural para Pierre Bourdieu, né? Então, ele fala que esse conceito refere-se ao conjunto de recursos, competências e apetências disponíveis, né, em matéria cultural dominante. Então, isso tem a questão da ascendência social. Então, se uma pessoa tem mais condição financeira, ela vai ascender mais na sociedade. E aí a gente pode até ter um disparato imenso, assim, né? Um crescimento. Uma pessoa que não teve, sei lá, vamos supor que uma pessoa não teve estudo quando criança, mas aí ela foi tendo oportunidades e ela conseguiu fazer uma faculdade e ela se formou, sei lá, em direito. Ela se tornou uma excelente advogada, e ela se transformou em promotora e em desembargadora, então ela cresceu socialmente através do estudo, né? Mas isso também vai de condição para condição, né? Nem todo mundo tem condição de ter acesso a um ensino, né? A gente sabe que o país é assim, né? Desigual, né? Não tem uma igualdade a todos. Então, eu chamo atenção para isso, né? Se uma pessoa, ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa que não tem um capital cultural bom, ela não vai ter tantas condições, né, de cursar uma boa faculdade. Então, ela vai ter que correr atrás, vai ter que lutar, e a gente está aí para isso, né? A gente tem que lutar até pelos programas sociais, né, que permitem. Eu fico rindo porque as pessoas querem acabar com isso. Acho que a gente está roubando a vaga de alguém, mas não é. Né? É um direito nosso, realmente, né? E para tentar amenizar aí a situação, que a gente sabe que é histórico, né? Então, ele fala sobre isso. Então, quando a gente fala sobre ensino EAD, sobre essas coisas, realmente a gente tem uma questão social, né? Que muita gente não vai ter acesso, né? E a gente vai acabar, sim, fortalecendo o que a gente chama de desigualdade social, né? Bom, isso daí vocês já sabem, vocês estão bem afiados. Eu falo muito, gente, tá? Então, aqui nesse texto, ele aborda, né, vários aspectos, e aí a gente tem aqui as dificuldades do ensino EAD, né? A falta de esforço por parte dos estudantes, pode ser, mas também, será que todo mundo tem a mesma condição de estar ali, né? Esse esforço aí, talvez até tenha, a pessoa tem até esforço, só que ela não tem o recurso, né? Bom, vocês querem falar alguma coisa, gente? Vamos lá. Tem alguns aqui, a gente pode comentar, ó, adaptação ao curso do EAD, conciliar trabalho e estudo, acolhimento por parte da instituição, né? Que às vezes não tem, né, uma didática voltada para isso, então, né, uma didática, assim, melhor, né, porque às vezes até tem os recursos, tem computador, mas não tem a forma de tornar isso acessível de uma forma igual, né. E aqui embaixo fala as vantagens, mas assim, não, só tem aqui só desvantagem, porque isso aqui é outra proposta, né. Mas a discussão é essa, gente, vamos tentar buscar ser críticos, né, se esse for um dos temas aí possíveis, não sei, né, a gente pode considerar, então, essas dificuldades, né, todas essas questões, e falar aí, de repente, de uma pessoa especialista, né, na parte de cultura, né, voltado para conhecimento, algo nesse tipo, nesse nível, tá? Bom, deixa eu ir aí no chat, vocês estão falando alguma coisa, eu não sei. Não, acho que não falaram. E olha que a gente foi a Ellen. A Ellen falou alguma coisa, não só isso, mas acho que também tem cursos que não dão para ser dessa modalidade. Realmente. Se a gente for pensar, né, Ellen, que não sei, eu acho que não se adequa, né? Tem cursos que não vão de encontro, não tem como você tornar um curso em EAD se ele não é para isso, né? Então, alguém quer responder essa pergunta da Camila? Qual é a diferença do EAD para o ensino remoto? Que é o que eu fazia no ensino remoto. Eu sempre faço isso. Eu prefiro isso, inclusive. É engraçado. Ano passado, eu acho que foi o momento que eu tive mais oportunidade de estar com a galera assim, mais junto no Instagram e tal.
E aí a gente sempre falava sobre esses assuntos, né? E aí o pessoal, não, Érica, você tem que fazer mais vídeos e tal. E é uma coisa remota mesmo, porque se fosse EAD, seria algo contínuo, com um cronograma, com aulas, né? Seria uma coisa bem... que nem a sala de aula mesmo. O EAD, educação à distância, você está numa sala de aula, você cria uma sala de aula, né? E aí você dá aula, filmando ali, como se estivesse no auditório da UERJ, entendeu? O remoto é isso que a Mayra falou, né? Ensino remoto não tem obrigatoriedade das aulas estarem ali acontecendo toda semana, né? Então, é mais ou menos o que a gente vai fazer, a tutoria. É um acompanhamento, mas que não tem uma coisa voltada, assim, didaticamente, seguindo um cronograma específico, entendeu? Objetivos, aquelas coisas todas que vocês estão acostumados. Então, é diferente. O ensino EAD tem uma progressão, né? E aí, no final, você tem o objetivo de ter concluído o pré-vestibular, por exemplo, e ter passado na universidade. O remoto é uma assistência. É como se fosse um recurso. Entendeu? Pode perguntar, gente. Não tem problema não, tá? E é isso. Então, pensando nessa possibilidade, eu já falei pra caramba, eu tinha que falar já, inclusive, do tema da UERJ, que seria falar sobre essa questão. Então, eu acho que eu posso falar, né, gente, do tema da UERJ agora, que seria Cidade Maravilhosa para quem? Né? Vou pontuar rapidinho alguns aspectos. Essa prova é uma prova de 2017, tá? Do exame discursivo, e ela traz uns textos base para a gente se guiar, né? A gente não tem mais português instrumental, acabou. E aí a gente então fala sobre essa questão aí do Rio ser a cidade maravilhosa, mas até que ponto o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Então fica o questionamento que a gente tem que buscar, de repente, trazer ali alguns aspectos, mostrando para a banca que você está considerando a cidade maravilhosa por X e por Y, né? E ao final você fortalece sua opinião ainda mais, né? Então a gente tem aqui a letra da Rio 40 Graus, né? Cidade maravilhosa, fala da questão, né? Da mistura cultural, né? De todas as suas vertentes. Então, eu acho que vocês conhecem essa música, né? Ela é bem conhecida. E é isso, tem a beleza, tem o caos, tem o lado bom, tem o lado ruim, né? De se morar no Rio de Janeiro. E é isso, né? Acho que essa dualidade, ela tá frequente. E os temas da UERJ são sempre assim, né? A gente tem, enquanto tem lá, no tema do Enem, os desafios, né? Algo voltado para um lado só. A UERJ, ela traz os dois lados da questão. E você tem que buscar, de repente, né, um lado, fortalecer um lado, mostrar que, sim, a cidade é maravilhosa, né, perfeita, não tem nada de ruim. Né? Eu sou super defensora da cidade do Rio de Janeiro. E aí o caos não existe. Né? Ou não, existe o caos está aí, a cidade não é maravilhosa, quem acha a cidade maravilhosa está maluco, né? Tem que sair daqui, sair do planeta, não sei, né? Então, ou a pessoa pode dizer os dois. Ela tem a beleza e tem o caos. Então, né, você pode mostrar os dois lados. No desenvolvimento 1, falar da beleza. No desenvolvimento 2, falar do caos. E no final você falar que, embora a gente tenha todas as questões envolvidas, né, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, sim. Dá para se conviver nela, né? Se conviver nela, tá certo, né? Dá para residir nesse lugar, né? Dá para usufruir das belezas que se tem, né? Da flora, da fauna, jardim botânico, parque Lage, praia, né? Então, você, ao final do texto, você reforça isso. Apesar de todos esses problemas, todos os caos, todo o caos, né? A gente dá para considerar aí a sua parte maravilhosa, tá? Então,
só quis mostrar para vocês a letra da música, né? Vocês podem citar coisas também na redação da UERJ, acho bacana, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, de algum texto que fale sobre isso, eles trazem, né? Traziam, agora não traz mais. Mas vocês têm a leitura do Lima Barreto, né? Não é essa leitura, né? Recordações do escrivão Isaías Caminha. A gente leu hoje, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lá acho que não fala da questão patriótica, né? Vocês podem citar também essa questão aí, mas esse texto aqui ele é mais próximo, né? Por isso que eles colocaram na prova. Então, o sujeito entrou no bonde, deu-me um grande safanão, atirando-me o jornal ao colo, e não se desculpou. Esse incidente fez-me voltar de novo aos meus pensamentos amargos, ao ódio já sopitado, ao sentimento de opressão da sociedade inteira. Até hoje não me esqueci desse episódio insignificante que veio reacender na minha alma o desejo feroz de reivindicação. Senti-me humilhado, esmagado, enfraquecido por uma vida de estudo, servi de joguete, de irrisão a esses poderosos todos por aí. Então ele está fazendo uma crítica, né? Hoje, que sou um tanto letrado, sei que Stendhal dissera que são esses momentos que fazem os Robespierres. O nome não veio à memória, mas foi isso que eu desejei chegar, ser um dia. Escrevendo estas linhas, com que saudade não me recordo desse heróico anseio dos meus 18, tá. Então ele vai falar dos anos, né, do passado. Ele não fala exatamente do Rio de Janeiro aqui, né, mas ele fala sobre essa questão heróica aí. Quem é o herói da cidade, né? Será que temos um herói? Ou temos pessoas que tentam ser heróis e acabam ao fracasso porque se corrompem, né? E tornam aí... Eles passam de representantes do Estado para representantes da corrupção, né? Então, não sei, a gente teria que ler, tentar lembrar de alguma coisa que vocês podem associar. Mas a ideia não é essa hoje, gente. A ideia é a gente falar sobre... depois vocês podem ler com calma, né? E falar sobre essa questão da cidade, né, maravilhosa para quem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um tempinho para vocês, não sei se vocês quiserem falar. A Júlia perguntou, se esse tema fosse cair no Enem, poderia pôr a experiência da própria pessoa? Não, em relação aos desafios da educação à distância. Por quê? Os temas eles não podem ser temas de relato pessoal, senão eles acabam sendo temas de outro tipo, né? Seria um diário, no caso. É bom você não colocar nenhuma experiência, tá? Eu sei que eu falei da minha experiência, né? Mas você pode, por exemplo, citar os casos das universidades que não têm acesso que não têm meios a oferecer, né? Para os estudantes terem uma educação de qualidade, né? Mesmo que seja à distância, entendeu? Isso o Estado que tem que amparar, né? Então a gente volta para a questão aí da beleza, né? A beleza ela tem que ser mantida para a gente poder ter uma coisa bem sucedida, né? Senão não rola. Senão não rola e fica tudo, né, ruim, tá? Então vamos pensar aí o que vocês colocariam. No caso, eu preciso saber de vocês, tá? Como tese, pode colocar no chat. Qual seria a opinião de vocês a respeito disso? Os desafios da educação à distância. Todos concordam que é um desafio? A Érica perguntou, me achará. Professora, na redação da UERJ pode usar acontecimentos históricos? Pode. Para contextualizar, pode, não tem problema. A Júlia falou, Érica, esse tema... Peraí que vocês falam muito rápido. Pulei alguém. A Carol falou, se eu fosse pôr um argumento a favor ou em contra, eu poderia começar o parágrafo com o conectivo. Por outro lado, pode fazer esse contraponto. Pode botar no D2, tá, Carol? Por outro lado, convém ressaltar ainda que, né, você pode usar, tá? E a Júlia falou, Érica, nesse tema da cidade maravilhosa, como poderia ficar a tese? Aí é como eu disse, né? A gente tem que ver no final
do texto, que, embora a gente tenha o lado bom e o lado ruim, né, a cidade é maravilhosa. Ela pode ser considerada maravilhosa, entendeu? Então, a gente tem que usar uma expressão nesse time, tá? Pode ser maravilhosa ou você pode afirmar no final mesmo, mostrando esse lado, né, do aspecto positivo, isso na UERJ, e negativo, positivo e negativo, e no final você monta uma opinião, né? Sim, a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa, né? Você afirma o tema, então você reafirma, na verdade, né? E responde a questão ali que está sendo colocada, porque a UERJ é uma pergunta, tá? Ainda tem uma dúvida sobre a introdução da UERJ. Fala, Júlia, pode falar. O que você quer perguntar? Enquanto você pensa aí, vou falar com a galera aqui sobre a redação do Enem, tá? Os desafios da educação à distância. Todo mundo concorda que tem desafio? Sim ou não? Sim. Então, vamos tentar formular uma frase? Como é que vocês colocariam numa frase curta? Numa frase curta. Vamos formular uma frase curta, gente, que é a nossa tese, a opinião. Isso. Como é que vocês colocariam? A educação à distância. A educação à distância. Vou botar aí no chat. No Brasil, não vou nem colocar. Educação à distância brasileira. Aí vocês completem. Pode completar. Mostrando que tem um desafio. Numa afirmação curta. Ou pode ser educação brasileira à distância, tá, gente? Porque eu botei brasileira ali no final de distância, mas vocês entenderam. A educação à distância. Como é que seria essa tese, né? Vocês estão com dificuldade de pensar numa afirmação curta? Todo mundo concorda, né? Então, como é que seria? Educação à distância no Brasil, educação brasileira à distância, ou a modalidade de ensino à distância no Brasil é o quê? É deficitária? Tem gente que usa esse termo, né? Tem professor que não gosta. Deficitária. É preocupante? É difícil? É grave? É ruim? O que vocês acham? A educação, ou a modalidade, para não ficar igual o tema, a modalidade do ensino à distância no Brasil apresenta o quê? Apresenta, mostra-se, vou dar uma coisa que vocês sempre colocam, é preocupante. Ai, meu Deus, estão respondendo, eu estou aqui ainda. Tá bom, Camila saiu. É um grande desafio, visto que nem todos têm acesso. A educação à distância brasileira é falha. Isso, é falha. É uma afirmação, uma tese, né? Visto que a desigualdade social está presente na vida de muitos. Pode-se observar na falta de acesso à internet ou mesmo ao celular. Então, eu só ia sugerir, Carol, de você usar, depois do visto que, 2 aspectos. A desigualdade está presente na vida de muitos e eu colocaria um outro motivo. Porque se a gente pensar, a tese, ela vai até falha. A educação à distância brasileira
é falha, seria a tese, tá? E o visto que seria a ampliação da minha tese. E aí você amplia para mostrar na introdução, se você quiser, né? É opcional, o que leva ela a ser falha. Então, é a desigualdade social e também tem que ter outro aspecto, que seria o argumento 2, tá? Então, eu vou roubar um pouquinho essa sua ideia, tá? A gente colocaria, então, no argumento 1, por exemplo, a desigualdade social. Por que ela é falha, né? A gente tem que transformar nossa... É sempre bom a gente embasar a tese justificando, sim, como a Carol fez. Exato. Eu ia sugerir que vocês fizessem isso, tá? Nos textos de vocês. Então, hoje a gente está vendo esses aspectos, e aí no outro encontro a gente monta uma introdução. Vocês podem trazer uma introdução só sobre esse tema da educação à distância e do outro tema, né? Acho que alguém já fez. Acho que a Ellen já fez o da Cidade Maravilhosa, né? Então a gente faz para esses 2 temas uma introdução, tá? E aí tem que ter a tese e vamos devagar, né? Então a gente vai pensar assim. Você fez. O argumento 1 seria a desigualdade social, por isso que ela é falha, né? Porque ela amplia, ela reforça a desigualdade social, não é isso? E aí vocês copiem no caderno de vocês, né? E o argumento 2 vai ficar faltando para a gente pensar. Vou roubar essa construção da Carol, que eu achei bacana. Vou roubar até muitos aqui. Ela fez. Então, ela botou assim, né? Deixa eu ver o que ela colocou aqui. A educação à distância é falha, visto que a desigualdade social está presente na vida de muitos, podendo ser observada na falta de acesso à internet ou mesmo celular, além da falta de contato professor-aluno. Tá, cuidado para sua introdução não ficar muito grande, tá? Deixa eu copiar de novo aqui, deixa eu roubar. Como é que seria? Vou ajustar para você. Ficaria assim, a educação à distância brasileira é falha, visto que a desigualdade social está presente na vida de muitos. E aí depois desse... Você vai colocar assim, vou isolar o que é descartável para a gente usar no desenvolvimento, tá? E a falta de contato professor-aluno. Vai ficar assim. Tenta ver se vocês conseguem entender o que eu fiz aí. Eu isolei entre colchete aí, é colchete, né, gente? É o que a gente não usaria agora, deixaria para o desenvolvimento, tá? Então, a educação à distância brasileira é falha, visto que a desigualdade social está presente na vida de muitos e a falta de contato professor-aluno. Então, no desenvolvimento 1, você vai falar da desigualdade social, mostrando essa questão do acesso à internet, dando exemplos, né? Que isso daí é exemplos. E no D2 você vai falar sobre a falta de contato que tem, né? E o que isso implica, mostrando as causas e as consequências. Isso já é uma causa, né? Qual é a consequência dessa falta de contato, tá? Mas a gente vai ver o desenvolvimento depois. Vamos pensar na introdução. A gente já então entendeu o que é a tese, né? Já montamos os argumentos, porque o que acontece, gente? Há introduções, tá? Que eu acho muito legal, que tem o seguinte, que tem a seguinte estrutura, tá bom? Eu acho que se vocês fizerem isso, vocês saem ganhando muito. Vocês vão ganhar muito ponto. Vai por mim, tá? Vocês têm que mostrar a tese na introdução, fazer essa ampliação que a Carol fez, faz essa ampliação mostrando, né? Fazendo uma prévia dos argumentos 1 e 2, tá? As causas, 1 e 2 do Enem, tá? E contextualização. Eu botei fora de ordem, mas como é que seria isso, né? Vocês vão pensar numa forma de contextualizar esse assunto. Você pode falar desde uma citação, começar com uma citação na introdução,
e você começa, né, começa com uma citação cultural, ou fala de algum autor, ou, né, pega uma perspectiva histórica aí que vocês possam traçar, mas para esse tema, educação é meio complicado você pegar uma coisa histórica assim. Não sei. Vocês podem falar da globalização, né? A globalização não sei, falar sobre a evolução que se tem, né, na tecnologia, e que isso pode ser um fator, né, bom para a gente hoje, só que mostrando sempre o lado B, né, o lado negativo. O que eu queria mostrar para vocês? Quando a gente usa essas contextualizações, a gente sempre mostra o mundo ideal, tá? O que seria ideal? Seria esse acesso, né? A tecnologia favorecer todo mundo, ajudar a vida de todos. Só que, entretanto, a gente tem um problema real, né? A problemática. Então, se você fala que a Constituição está lá, você pode até usar a Constituição nessa introdução da educação à distância. A Constituição Federal de 88 fala que todos temos, artigo 5º, olha aí, artigo 5º fala que a gente tem que ter acesso à educação, todos os brasileiros. Só que não é isso que acontece, né? Então, se eu falo, anotem isso aí, se eu falo que a contextualização, na minha contextualização, que a Constituição é algo bom, é um mundo ideal de vida, eu tenho um problema. Esse problema é o não acesso, né? A Constituição garante algo, mas o problema é o entretanto. É o entretanto, é o além, né? É o porém. Não é isso que acontece, né? Então, se vocês puderem usar como aspecto-chave de contextualização a Constituição Federal, ótimo, beleza, pode usar. Isso aí cabe para tudo, gente. A Constituição cabe para tudo. A globalização depende. Acho que também cabe. Né? Se for alguma coisa voltada para tecnologia, né? Você não sabe o que vai falar. Serve, tá? Agora vamos falar do... Vocês entenderam? Mais ou menos? Pegaram aí o gancho da coisa. Né? Eu só estou dando essa breve apresentação para a gente, no outro encontro, fortalecer essa introdução aí, né? Que eu acho bem bacana. Só que, claro, eu estou voltando para os aspectos estruturais da redação. Mas focando no argumento, né? A gente já selecionou, já sabe o que é a tese, isso é importante. Vamos falar do tema da UERJ. Eu vou estender um pouquinho, falar agora da UERJ. Se a gente fosse falar, né, o argumento 1, primeiro, vocês vão falar para mim, Érica, mas eu não tenho que concordar ou discordar se a cidade é maravilhosa? Então, gente, o tema da UERJ é um tema que trabalha... são temas duplos. Temas duplos, como é que eu vou explicar isso para vocês? Eles mostram, nos temas, tá, que o assunto tem dois lados. Sempre tem dois lados, os temas da UERJ, sempre. Sempre, dois lados, sempre. Então, o que eu quero dizer? Os temas são mais reflexivos, tá? Isso não impede de você começar a sua redação com uma contextualização histórica. Não impede, tá? Mas lembrem-se disso. São dois lados. Então, se ela já mostra para você que o tema não é uma coisa fechada, evitem colocar na introdução, evitar colocar na introdução a tese. Evitar a tese na introdução. Não coloca. Tá? Por quê? Porque você vai fechar a discussão. Então, o que a UERJ vai querer? Eu acho que isso é o mais simples de tudo. Quando eu falei sobre um ano aí, né, que a gente foi falar sobre redação da UERJ um mês antes só. Todo mundo ficou de cabelo em pé. Aí todo mundo, Érica, eu não acredito que a gente vai falar de... Foi um mês antes, ainda teve feriado em novembro, foi terrível. E aí a gente teve que se virar nos 30. Então, o que eu falei para o pessoal? Falei assim, gente, leiam um livro, né? Vai sair um tema dali duplo. São os dois lados da questão.
que é essa questão da liberdade aí, né, que fala o livro, não sei se vocês já leram, né, que fala sobre a liberdade de expressão. Até que ponto, né, você está sendo controlado naquilo que você fala, se aquilo que você fala é uma coisa que pode ser dita mesmo, porque a liberdade de expressão não é um poder absoluto, né? Você tem que ter um limite. Você não pode sair por aí xingando as pessoas, por mais que você queira fazer isso, né? As pessoas que te irritam. A gente tem que assumir um lado e tentar falar dos dois. Isso. No final, na conclusão. A conclusão serve para isso, para esse pum. Cheguei aqui, vou falar o que eu acho mesmo. Qual a minha opinião sobre isso. Ali você xinga, entendeu? Ali você desce o cacete. Só que assim, desculpa. O que acontece? A liberdade de expressão para esse tema da UERJ é um tema duplo. Ou você assume um lado dizendo que sim, as pessoas têm o direito de se manifestar, né, no final da redação. E elas têm esse direito, tá, tudo bem. Só que tem as regras sociais, né, e aí onde que fica? Né? Você tem que pensar direitinho o que você vai falar. Eu só estou aqui falando discussões para a gente poder ampliar um pouquinho a nossa cabeça, né, o pensamento. Mas, volta e meia, a UERJ trabalha com conceitos assim. E aí você tem que mostrar no D1, né, talvez um aspecto positivo, tentar pelo menos, né, e no D2 um aspecto negativo. Então, eu vou evitar termos técnicos hoje aqui, eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que isso atrapalha, tá? O que a gente poderia fazer? Pensar no argumento 1, um aspecto relevante, aí, um aspecto positivo da cidade maravilhosa, né? E no argumento 2, a gente falar do aspecto negativo, né? E na conclusão, você tentar fazer isso que a Ellen falou, né? Você mostra que você vai afirmar, né? No caso, você vai afirmar, você vai trazer a sua tese, a sua opinião, tá? Não sei, mostrando aí o que você defende, se é o aspecto negativo ou positivo. Ou conciliar os dois aí, tentar mostrar que depende, né, de um terceiro fator, de repente, não sei, né, tem um lado ruim, tem um lado bom, tem um lado bom, tem um lado ruim, e no final você mostrar que as pessoas têm que saber lidar com isso, né, com as escolhas, não sei, né, com os gostos, não sei, com as opiniões. Então, se a gente fala é porque eu estou pensando muito no tema do livro, né, do 1984. Então, se a gente fala assim, que a liberdade de expressão né, apresenta dois lados aí, né, porque não é um poder absoluto, é uma discussão boa, né, para a gente poder pensar também, além da cidade maravilhosa para quem? Acho bacana, né, a gente refletir e pensar, sei, né, falar de liberdade de expressão, não sei o que vem à cabeça de vocês como contextualização, né, como é que a gente poderia abordar aí de forma histórica, social, esse assunto? Né? Tem que pensar e ver com calma, porque é um tema um pouquinho difícil. Talvez, se vocês fossem ler um pouco mais sobre isso, buscar aí autores, né, que falam sobre isso, sobre a própria Constituição, aí, de novo, né, sendo um ícone para a gente, um elemento chave para a gente falar sobre liberdade de expressão. Até os direitos humanos, ele defende essa liberdade de pensamento das pessoas. E eu não sei se vocês lembram, tá? Eu vou lembrando também aos poucos, que houve um movimento aí da Escola Sem Partido que tirou, né, falando que tinha essa questão da liberdade de expressão, se você fala que bandido bom é bandido morto numa redação, ok, você não pode zerar a redação do candidato, porque ele está se colocando, é a opinião dele. Mas será que é por aí? Entendeu? Você não está ferindo a dignidade do outro, sabe? Você vai matar as pessoas assim, como se porque ele roubou um pão, mas às vezes ele não tem coisa para comer em casa, né? E aí você vai matar a pessoa porque ela roubou um pão, né? E não é por aí. Aí você tem até isso agora, né? Porque a Sarah Winter,
ela era uma que chamavam de ativista, ela foi presa essa semana porque ela estava propagando, estava ameaçando o ministro, né, do Supremo. Daí ele mandou prender ela. Ele falou, tem uma diferença entre liberdade de expressão e tu propagar violência, tu propagar crime, entendeu? Tem uma diferença, né? Exatamente. Exatamente, né? Aí eles falaram, né, que o Supremo Tribunal Federal tinha que prender todo mundo que tá lá. Não, né? ela falou que tinham que estuprar os filhos dele. Ela falou isso. Tá tenso, viu? Eu acho que tudo estava meio que sendo, né, montado para, desde esse tempo que falaram sobre os direitos humanos, né, sobre a redação do Enem, até para a gente ter isso agora. Isso é um processo, gente. Isso é uma coisa que vai sendo construído ao longo do tempo, para no final a gente ter esse resultado, né, dessas falas que são colocadas e não há punição, né, vai ser preso. Eu acho que quem tem que ser preso é quem meio que quer ferir a dignidade do outro, quer prejudicar o outro, assim mesmo, sabe? Que tem aquela malícia. Ali a gente tem que pensar realmente na conduta, né, humana, no comportamento. Enfim. Bom, a Júlia falou o seguinte, nesse tema, podia relacionar também esse tema com a violência. Sim, com a violência, né, que a Ellen falou aí da questão da Sarah Winter, né, que aconteceu, né, recentemente. Então, são coisas que a gente pode relacionar. E não só a violência, de repente se surgir aí alguma outra questão, né, sobre até a dignidade do ser humano, do outro, né, sei, com o próximo, respeito, a falta de empatia, né, de respeito. Então, os temas da UERJ são mais assim, né, e, enfim. E ligar isso com a urbanização desorganizada pode ser também. Pode ser. Né? Desde que sejam argumentos que realmente vão levar aí. Liberdade de expressão com limites, né, Nelly? A gente tem que saber ponderar ali, né? Que não é assim. A casa da mãe Joana, né? Chegou, fez, pronto, aconteceu. Não. Então, são argumentos que a gente pode levantar assim, tá? Então, o que eu deixo para vocês, para a gente, para o nosso próximo encontro, tá? A gente tentar organizar uma introdução sobre esses dois temas, tá? Os desafios da educação à distância no Brasil e Cidade Maravilhosa para quem? Ou, se vocês quiserem falar sobre os limites da liberdade de expressão. Botar como pergunta. Os limites da liberdade de expressão? Então, a gente pode fazer. Será que tem limites ou não? Vocês podem pensar até que ponto, né? A liberdade de expressão ela deve ter um limite ou não. Ou se, né? Como é que vocês podem organizar isso dentro desse contexto, tá? Eu falei com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha falado no outro encontro. Eu acho que eu mostrei uma introdução para vocês, né? E aí tinha um esqueminha ali, contextualização, tal, tese. Vocês podem escrever livremente, eu acho que a gente pode se encontrar e resolver isso, ler, de repente, trocar, tá? E organizar uma introdução. Acho que é bacana, vai dar certo. Acho que vai funcionar. Tá bom, gente? Érica, no tema da UERJ, depois de pôr um repertório na introdução, o que eu posso colocar depois? Eu acho que seria bom você abrir uma pergunta retórica, né? Você colocar aqui, de acordo com a Constituição brasileira, né? E com outros meios, como é que a gente pode chamar a Constituição e os direitos humanos? Pode ser um nome específico para isso. De acordo com os documentos oficiais, sei. A liberdade de expressão é algo inerente ao ser humano, né? E é inerente porque pertence a ele, né? É um direito. Você pode meio que mostrar, né, o que diz nesses documentos sobre isso. E aí você dá um ponto,
E depois disso você abre uma pergunta, né? Mostrando até que ponto a gente pode considerar a liberdade de expressão algo benéfico ou maléfico para a sociedade no que tange o comportamento humano, né? No que tange a conduta humana. E aí você coloca, né, que no argumento 1, porque é diferente, né, gente? Eu acho que a redação da UERJ você vai ter que trabalhar um pouquinho mais essa reflexão, sabe? A liberdade de expressão acaba quando você comete um crime ou fere os direitos humanos, né? Sim. É aquela história, né? Tem um ditado, eu até lembrei disso quando eu estava lendo. O respeito, como é que é? O meu respeito com o outro termina onde começa alguma coisa. Não tem assim um ditado que fala sobre essa questão do limite, né? Entre o que eu posso e o que o outro pode. Não é isso? Então a gente tem que saber exatamente isso que você colocou, Alicia. Perfeito. Tá? Então é isso. Vamos tentar produzir alguma coisa. E a gente se encontra na sexta-feira que vem. Porque o que acontece? Eu sempre vou fazer de 5 às 6 para a gente poder ter essa troca e vocês já irem para a aula que vai ter, que eu acho que é de sexta-feira, acho que é biologia, não lembro, tem que ver, para não atrasar vocês, tá? Bom, e aí do outro projeto, né? Esse projeto aqui é outra coisa, então a gente vai seguindo nessas discussões e tentar mandar ver aí, porque é isso, gente. Vamos exercitar, tá? Érica, como Oi. é que vai ficar essa tutoria que você falou? Vai começar quando? Enfim. Esse projeto é um projeto lá do pré, né, que vocês estão inseridos, e aí a gente vai ter um cronogramazinho. Eu vou dizer para vocês já daqui a pouco, melhor, tá? Então, gente, é isso. Vamos fazer, então, as introduções, tá? E aí a gente se encontra na próxima sexta. Bom, eu vou terminar aqui a gravação e a gente